A criança nasceu. É o seu primeiro contato com o mundo exterior. É o milagre da vida. Mas como é que este milagre acontece? Vamos fazer uma viagem dentro do corpo da mãe e testemunhar o desenvolvimento da vida num feto humano. Distribuição Interconnection, uma jornada de 9 meses. Versão brasileira BKS. A viagem de 9 meses, da concepção ao nascimento, inicia-se nas trompas de falópio da mulher com a fertilização. Entre as centenas de milhares de espermatozoides do homem, une-se ao óvulo ou óvulum que o ovário feminino expele todo mês no 14º dia do ciclo menstrual. No momento da fertilização, um único espermatozoide penetra no óvulo. Ele tem todos os cromossomos necessários para uma nova vida humana. O cromossomo vital, que determina o sexo da criança, é levado para o óvulo pelo espermatozoide. E aqui, no momento da fertilização, a questão dos genes da criança é determinada. Uma vez que o óvulo foi fertilizado por um espermatozoide, ele se fecha para os demais. Com a concepção, uma vida nova se desenvolve rapidamente. O desenvolvimento do feto será concretizado a partir do dia da última menstruação. A célula do óvulo fertilizado se divide a partir do momento da concepção. Primeiro em 2 células, depois 4, depois 8, até que haja milhares, milhões delas. Dentro de 4 ou 5 dias, o grupo de células lentamente desce à cavidade uterina, onde submerge em meio ao tecido ricamente nutritivo do útero. Três semanas após o espermatozoide ter penetrado e fertilizado o óvulo, um disco tosco, que é o embrião, dobra-se para formar uma curva. Uma cabeça e pequenas protuberâncias que logo se transformarão em braços, pernas e olhos aparecem na 4ª semana. O coração, batendo 200 vezes por minuto, começa a bombear sangue pelo embrião, que nesse momento não é maior que uma ervilha. Nas 4 semanas seguintes, a parte superior do corpo do embrião se desenvolve com rapidez. Os olhos, orelhas e nariz tomam forma. Dedos das mãos e dos pés se tornam distintos, assim que os braços e as pernas se aproximam de sua forma final. O embrião tem agora o tamanho de uma noz. O embrião flutua livremente no líquido amniótico da bolsa, não suficientemente grande para se fazer notável, mas em rápido desenvolvimento. À medida que cresce, os sistemas de apoio à vida se desenvolvem paralelamente. O cordão umbilical transfere nutrientes, oxigênio e também os elementos supérfluos da mãe para o feto e vice-versa.
A placenta, no outro extremo do cordão umbilical, virtualmente processa tudo que é transferido entre a mãe e o embrião. A placenta ocupa aproximadamente 1/3 do útero e sua função é a de proteger, conter e nutrir o feto em desenvolvimento. Dentro do sangue existe massa de tecido. Somente uma fina camada de células separa o sangue da mãe do da criança em desenvolvimento. Nutrientes do corpo da mãe se transportam com facilidade da placenta através do cordão umbilical para o feto. Embora a placenta impeça que bactérias e corpos estranhos penetrem na corrente sanguínea do feto, muitas drogas, infelizmente, conseguem atravessar a placenta para afetar o feto a essa altura. Durante as 10 primeiras semanas cruciais de desenvolvimento, drogas ingeridas pela mãe podem causar defeitos no desenvolvimento dos órgãos do embrião. Aproximadamente 8 semanas após o último ciclo menstrual, uma sonografia ou ultrassom capta os primeiros movimentos do embrião no meio ambiente líquido. Crescendo rapidamente agora, alguns milímetros por dia. À medida que continua o crescimento, o útero altera o seu tamanho e posição, podendo haver um pressionamento da bexiga. A mãe agora experimenta a frequente necessidade de urinar. Após 10 semanas, a partir da última menstruação, os órgãos estão quase que totalmente desenvolvidos e o embrião já é considerado um feto. O comprimento do feto na 11ª semana é de mais ou menos 50 milímetros ou 2 polegadas. A essa altura, esse pequeno ser é infinitamente delicado e pesa não mais que uma moedinha. A cabeça do feto de 12 semanas destaca-se no universo amniótico. Pálpebras cresceram sobre os grandes olhos saltados. As pontas dos dedos das mãos e dos pés revelam unhas, cuja cor é translúcida, como a de pequeninas pérolas marinhas. No feto masculino, o botão genital, que no início do desenvolvimento tinha características femininas, desenvolveu-se a essa altura em pequeno, mas reconhecível pênis. Na 16ª semana, os padrões ondulados de uma camada macia de cabelos, penugem, cobre todo o corpo. A penugem e a gordura natural protegem a pele do feto de sua estada prolongada no líquido. Entre 16 e 20 semanas, o corpo fetal não é mais translúcido como frágil porcelana. Parte do esqueleto, anteriormente composto de cartilagem, se torna denso tecido ósseo. Mais arredondados, mais macios, os contornos do bebê vão se formando à medida que depósitos de tecidos gordurosos vão se formando por sua vez. O feto começa a engolir o líquido amniótico a partir de 16 semanas e seus fortes soluços são sentidos pela mãe. Entre 16 e 20 semanas, os estertores do feto se fazem sentir como roncos na parte baixa do ventre. Algo que algumas mulheres gostam de comparar com os movimentos da cauda de um peixe. Um ultrassom do feto entre 20 e 25 semanas mostra os seus movimentos. Ele tem mais de 10 polegadas, 25 centímetros, em 25 semanas. A batida de seu coração é mais forte e menos rápida, cerca de 160 batidas por minuto. Entre a 28ª semana e o nascimento, o feto quase que dobra de tamanho, de 30 a 50 centímetros.
e triplica seu peso, indo de 900 gramas a 3,5 kg. A passagem do segundo ao terceiro trimestre, o útero da mãe se dilata até o umbigo para acomodar o crescimento do feto. O útero se expande até o externo e os órgãos internos mudam de posição para dar passagem a essa intrusão. A mãe passa a perceber melhor os movimentos do feto. O feto, por vezes, fica calmo, reagindo apenas ocasionalmente com os movimentos lentos de um braço ou de uma perna. O feto, por outro lado, também se expressa por meio de chutes a esmo ou mudanças frequentes de posição. A personalidade do pequenino ser possivelmente se espelhará em seus movimentos pré-natais. À medida que a mãe se adapta ao seu aumento de peso e desconforto, o feto vai adquirindo o jeito roliço de um recém-nascido. Camadas de gordura surgem por sob a pele. As unhas dos dedos dos pés e das mãos ficam longas e enrijecem. Tão longas e duras que não é incomum que se encontrem arranhões no rosto do bebê quando ele nasce. Aquele pelo macio que cobre o corpo se desprende no terceiro trimestre. Suspenso no líquido amniótico, o pelo é ingerido pelo feto. O inspirar e expirar do líquido é o meio de que a natureza dispõe para preparar o feto para respirar após o nascimento. A preparação da natureza para o parto começa com a rotação do posicionamento do feto, ficando então de cabeça para baixo, de modo que a cabeça do bebê emerja em primeiro lugar do interior da mãe. Uma contração rítmica do útero anuncia a chegada da hora do nascimento. À medida que se tornam mais frequentes as contrações, o canal à boca do útero se dilata, rompe-se a membrana mucosa e um fluxo de sangue acontece. As membranas que envolvem a bolsa amniótica se rompem sob pressão e parte do líquido que circunda o feto é posta para fora. As contrações aumentam em frequência, intensidade e duração. E então o canal do útero se abre mais e mais para dar passagem ao bebê. Nascimento. Da escuridão à luz intensa, da flutuação no interior do útero para todo um espolcar de novas sensações. O cordão umbilical é cortado. Fecha-se a abertura entre as duas câmaras superiores do coração e os pulmões começam a se movimentar, fazendo o processamento do ar. De uma célula na concepção a 200 milhões delas no nascimento, a criança recém-nascida faz a sua iniciação no mundo exterior.